Olá, eu sou o astrólogo Fábio Mascarenhas, de Belo Horizonte. Estou aqui hoje com muito prazer de falar para vocês no quarto Sinastro, Congresso Internacional de Astrologia. E o tema que eu vou abordar é referente às eras astrológicas e à história da humanidade, onde faremos um apanhado de 15 mil anos de história, abordando todas as questões humanas, o desenvolvimento humano, da consciência, as atividades, as descobertas, as práticas, a evolução, à luz da astrologia, do conhecimento astrológico, né? Para a gente entender melhor a nossa jornada ao longo do tempo, né? A evolução humana, o crescimento, o que o homem veio desenvolvendo em cada grande ano, né? Em cada grande período da história. Então nós sabemos que a astrologia é um sistema bastante flexível, altamente desenvolvido, que vem evoluindo ao longo de milhares de anos, né? E seus métodos estão em permanente processo, atualização, técnicas e aplicações, né? Estão sempre em evolução, em sintetização, em acompanhando realmente as necessidades do homem de cada tempo e a consciência do homem de cada época, né? Então nós sabemos que a astrologia é uma leitura de sinais apoiada numa estrutura matemática integral, que seria o próprio organismo celeste, né? A gente vê a astrologia como uma coisa viva, orgânica, que está sempre em atualização, sempre presente nas nossas vidas, né? E sempre a gente tem muitas descobertas o tempo todo, insights e aplicações, portanto a gente está sempre descobrindo coisas, atualizando, né? E porque a gente enxerga a astrologia como uma doutrina filosófica também, que demonstra a existência entre um íntimo relacionamento em todos os planos da natureza, né? Plano mineral, vegetal, animal, humano, planetário e até galáctico, né? E nós temos então as correspondências celestiais, né? Os astros sempre tiveram um papel central na maioria das civilizações antigas, porque a preocupação do homem de saber sua posição no mundo, né, no universo, é primitiva, é original. O homem sempre precisou de uma orientação, de uma referência, até para ter sua organização social, seus ritos religiosos, calendários agrícolas, né? Tudo estava estruturado segundo uma ordenação, uma organização cósmica. Então a gente entende a astrologia como um sistema, né? Um comportamento sistêmico que é universal, né? Onde se encontra uma correspondência analógica entre todas as estruturas, né? Seja biológica, psicológica, histórica, planetária. Há sempre uma correspondência, uma relação, uma ligação entre tudo, né? Então, a astrologia nos ensina o quê? Que existe harmonia e simetria no universo e que todos somos parte de um todo, né? Tá tudo ligado. Então, nós temos, dentro dessa lei das correspondências celestiais, né, que o micro se reflete no macrocosmo e vice-versa, o macro se reflete no micro também. Então, de forma impressionante, as características do comportamento humano, os princípios éticos, morais, a forma de reação, né, da nossa espécie ao ambiente do planeta, mostram o acerto do conceito de eras, comprovado pela moderna arqueologia, pela antropologia, pelos avanços, né, da própria história,
que são responsáveis por descobertas que identificam no tempo as diferentes eras da evolução astrológica da história humana, né? Então, praticamente, o mundo, né, desde sua formação, já passou diversas vezes pelo grande ano de 25.920 anos. Embora nós só tenhamos noções, conhecimento, né, dessa ação dos grandes meses, só pode ser avaliada pelos congressos culturais feitos ao longo da história. Então, a era de Virgem seria uma era mais remota, que a gente tenha mais algum conhecimento sobre ela. Ela ocorreu ali entre 13.151 até 10.991 a.C. Então, nessa época, o ser humano ele evolui para alguns cuidados que não tinham antes, alguns detalhes, algumas observações, né? Como noções primárias de saúde, alguns hábitos ainda rudimentares, toscos, mas já tinha alguma noção de detalhes, de cuidados com as coisas, né? Então, embora desde sua formação nosso mundo tenha passado diversas vezes pelo grande ano, conhecido também como grande ano de Platão, né, de 25.920 anos, que corresponde à precessão dos equinócios, né? A ação dos signos pelos grandes meses, né? Cada grande mês é contado de 2.150 anos. Nós temos que nós só podemos avaliar a ação desses grandes meses sobre a consciência humana pelos progressos culturais na história, né? Então, a era praticamente mais remota que nós temos algum conhecimento, algum registro, seria a era de Virgem, né? Que ocorreu ali do ano 13.151 até 10.991 a.C. Nessa época, o ser humano evolui um pouco para conceitos mais ainda que toscos e rudimentares de saúde, né, de certos hábitos que poderiam, noções primárias, né, de saúde, tudo, poderiam melhorar seu bem-estar, seu conforto, evoluir um pouco a capacidade de observação da espécie, né, que ao invés de ficar reagindo ao ambiente, simplesmente começou a interagir um pouco mais, né? Primeiras experiências agrícolas, o início da invenção das vestimentas foi alguma característica dessa época, né? Muito fria, era uma época glacial, né? Então o homem descobriu que podia tirar a pele dos animais, se vestir com ela, se cobrir, se aquecer, né? Descobre também um pouco ainda o prazer de um alimento que poderia começar a ter uma noção de elaboração, né, daquele alimento, preparar alguma noção de higiene e também a questão dos instrumentos, né? Começaram assim, a ser inventados instrumentos de caça, né, e tudo a partir de madeira, de pedra. Começou a treinar isso para que pudesse caçar, que era a única fonte de alimento que o homem tinha praticamente, né? Então, nessa época ocorreu também o final da era glacial, começou a haver o derretimento das geleiras, das calotas polares, o que obrigou o homem e a fauna também a se mudarem, né, no mundo, como o signo Virgem é um signo mutável. Então o homem passou a se deslocar para lugares que não estavam sendo inundados,
né, pelo derretimento das geleiras, começou a ocupar mais aqui as Américas, né, ao ritmo dessas mudanças climáticas. O Homo sapiens se impôs como uma espécie dominante, né, como uma espécie mesmo, já dentro da evolução humana. Foram os primeiros a colonizar todo o planeta, né? Era um exímio caçador. A gente sabe que virgem rege as mãos, então o homem desenvolveu essas habilidades manuais de alguma maneira, de caça e tudo, né? Chegando até a quase extinguir algumas espécies, né? De tanto que caçava. Em seguida, nós temos a Era de Leão, foi ali entre o ano 10.991 e 8.831 a.C., né? Nessa era, então, houve o domínio do fogo, que é o elemento de leão. O homem começou a entender, a descobrir o fogo e a dominar o fogo. Também a domesticação de alguns animais selvagens. Característica de leão e do seu oposto, que é aquário, que é uma era sempre regida por um signo e pelo seu signo oposto, né? E aquário rege exatamente o que? O conhecimento, o espírito tribal, né? Aquelas primeiras ideias de reunir as pessoas, né? Então, na era de leão, aquário, o homem começa a desenvolver um senso de domínio, de poder, toma consciência da sua força física, da sua supremacia, né? Sobre alguns elementos, algumas coisas da natureza que ele poderia começar a dominar para viver, para ter alguma facilidade, né? Também é um momento que parece que o homem começou a descobrir a diversão, a criatividade, o prazer de algumas coisas, né? E o processo de criatividade se revela em vários campos de atividade diferente, como, por exemplo, o uso do corpo para se expressar, porque o homem não tinha ainda uma linguagem muito distinta ou mesmo uma capacidade de verbalizar, de explicar, de se comunicar verbalmente. Então tinha que usar o corpo, dramatizar um pouco as coisas, representar, né, uma espécie de primeiras formas, né, de uma representação mesmo, incorporada ao cotidiano, né, da espécie, como até meio de manifestação do grupo. Então seriam as primeiras formas de teatro, lidar com cerâmica, né, com barro também, as pinturas, principalmente as pinturas rupestres, né, que expressam um grande sentido dramático da vida do ser humano, na busca de registrar suas cenas do cotidiano, né, que vai deixar para os seus descendentes, como as caças, os animais. Então, realmente isso é impressionante, é uma arte de efeito dramático nessa era de leão, das cavernas, né, de pinturas rupestres, que até hoje intriga os estudiosos e é muito interessante. Com o calor do sol de Leão, né, houve mais o derretimento, colocou fim na era glacial, por vezes. Então, quando abaixou o nível das águas e tal, foi descoberto na França, né, no sudoeste da França, também no norte da Espanha e nos Pirineus, centenas de grutas com pinturas rupestres, que é a prova dos recursos e da riqueza cultural dos talentos criativos da época, né? Então foi muito interessante também. Em seguida, temos a Era de Câncer, ali entre os anos de 8.831 a 6.671 a.C. Foi uma era que se caracterizou pela saída do homem das cavernas. Não precisava tanto de abrigo, já que a temperatura voltou a aquecer novamente no planeta, né? Então foi quando começaram a aparecer as primeiras habitações mais fixas. O homem começou a inventar alguns tipos de habitação, construir com barro, alguma coisa,
né, na China, no Egito, ali na Mesopotâmia, na Índia, né? Essas construções, as primeiras experiências são experiências capricornianas, sendo Capricórnio o oposto de Câncer. Então a era de Câncer e Capricórnio, né? É muito interessante notar que todos esses povos antigos, dessa época em particular, tinham suas lendas sobre um dilúvio universal, onde a água servia como uma fonte de purificação para as raças, né? E nesses mitos a gente percebe que a civilização pré-diluviana, né, existente era destruída e um novo ciclo de evolução era iniciado com remanescentes bárbaros, como aconteceu nessa era de Câncer. Então, os deslocamentos necessários ao sustento eram menores, porque o homem já vinha se fixando em regiões que ele podia coletar frutos, que ele sabia que tinha mais caças, mais floresta, né? E o estilo de vida, então, dependia menos das estações e a população foi aumentando, né? Como é próprio de Câncer, um signo fecundo da gestação, da fertilidade, né? Aí realmente houve um desenvolvimento maior da agricultura, preocupação maior com a alimentação, também ainda rudimentarmente o homem fazia experiências com a agricultura, com o plantio, né? Também começa a se ter uma noção de família, criar clãs, tribos, noções mais de linhagens, né? De família e tudo, foram as primeiras noções. Então a prática de ritos de fertilidade também era muito difundida, né? Principalmente aquelas práticas lunares, já que a Lua é regente de Câncer. É muito comum nesse período a gente ver imagens, esculturas de mulheres com seios grandes, com o ventre gravítico, né? O ventre grande também, como o fértil, como grávida, como também o ventre, né? E os seios são áreas cancerianas, então é muito típico que isso tenha ocorrido nessa época, até essas primeiras manifestações artísticas de cerâmicas, de esculturas com essas mulheres, né? Também aí em seguida, então, nós temos a Era de Gêmeos, que ocorreu ali entre 6.671 até 4.511 a.C., né? Aí o homem já volta a ser mais versátil, a buscar mais movimento, né? Como é próprio de Gêmeos, ao invés de ficar fixando-se em lugares e buscando desenvolver uma família, um tipo de alimentação, algum tipo de habitação, foi procurado contatos com outras tribos, né? Comunicação, né? Surgiram os primeiros andarilhos, pessoas também nômades que ficavam curiosas, geminianamente querendo fazer contato, trocar experiências com outras tribos, com outras pessoas, né? Então, a influência versátil, né? Intelectual, comunicativa de Gêmeos reflete-se no prodígio deste signo, né? Foi na época que foi descoberta a escrita, que é um elo vital, né? Para o desenvolvimento da inteligência humana. Revela a necessidade de registrar, de acumular informações, né? Inclusive para a posteridade. Começando com rabiscos grosseiros, né? Rabiscados em objetos de argila, por exemplo, a escrita foi se aperfeiçoando até adquirir a forma de pictogramas, caracteres, né? E também algumas formas de religião primitivas, como a adoração da natureza, do sol, da lua, que é atribuída a Sagitário, o oposto de Gêmeos, a religião, criou algumas raízes, adquiriu um caráter mais formal, começaram a surgir os primeiros grupos de pessoas que se reuniam para aprender, né? Para estudar, para aprender, para comunicar alguma coisa, trocar experiências, né? Então, essa necessidade do movimento também.
como eu falei, os primeiros nômades, viajantes solitários, pessoas que queriam trocar informações técnicas, instrumentos, desenvolver armas, desenvolver coisas, trocar experiências, né? Então acontece também a capacidade do homem de se adaptar mais ao meio em que ele vive, começam as primeiras miscigenações entre os clãs, né? As misturas, como é próprio de Gêmeos também. E um outro prodígio muito interessante nessa era, que tem a ver com o amor geminiano pelo movimento, seria a invenção da roda, né? Porque Gêmeos tem ansiedade de se comunicar, de se relacionar, ter uma comunicação física. Então foi a época também que foi inventada a roda. Então é muito interessante esses dois inventos, né? Depois, um pouco mais recentemente, nós temos a Era de Touro, que é quando nós temos registros mais definidos, né, na história, de 4.511 até 2.351 a.C., né? Touro representa o estabelecimento material de uma civilização. É um signo fixo, tem a ver com estabelecimento, é um signo de terra, né? Com a questão mais realista, mais concreta, né? Implica em se identificar com a consciência tribal, pertencer a um grupo realmente, porque Touro é um signo fixo de terra. E então começa a ter essa coisa do contexto geográfico, essa necessidade de território, de conquistar uma região ali e tudo, né? Isso acarretou em fusões, né, de recursos do povo com os recursos da terra, por exemplo. Então, estabelece o conceito de um lar nacional, começa a ter essa ideia de impérios, de domínio sobre outros povos, de conquistas, né, da terra, de riquezas, transpondo as diferenças tribais. E as pequenas tribos começaram a se unir, formar o quê? Grupos maiores, cidades, etc., né? Nessa fase também o homem se estabelece mais em espaços determinados, toma uma posse ali do seu quinhão, da sua terra, né? Delimitando o seu território para o seu clã, para a sua tribo, né? Então aí começa a surgir os primeiros aglomerados humanos, né? Ordenados em habitações, criadas com trabalho, normalmente usando muito a pedra, a terra para elementos essenciais, né, para uma vida mais sedentária, em territórios mais específicos, né? Foi evoluindo muito as construções, as habitações, então aí que surgiram e começou a se estabelecer realmente as primeiras civilizações, né? A gente pode notar nessa era também a polaridade de Escorpião, né? O signo oposto a Touro. Quando a gente mistura a terra, né, de Touro com a água do rio Nilo, da civilização egípcia, que alcançou grande expressão e poder nessa era, né, nós encontramos uma terra fértil, capaz de produzir grande quantidade de material quando fecundada com sementes, né? Então foi uma era muito agrícola realmente, né? Touro é muito ligado à sustentação, à alimentação, à preservação da vida, mas tem que ter a água para dar liga, né? A água de Escorpião, para fecundar essa terra e dar frutos, né? Os bois alados dos caldeus, né? Por exemplo, cultos ao Minotauro e a outros touros, como o Minotauro de Creta, né? Do labirinto de Creta, culto também aos mortos, que está ligado ao signo de Escorpião, foram a mais popular forma né? de religião nesse período, nessa época, né? Também na Índia, Krishna é pintado como um pastor de gado, né? E ainda até hoje as vacas são sagradas na Índia, que é um reflexo desse culto da era de Touro, né? Dessa importância do animal, do touro, que preservou até hoje. Os mortos eram embalsamados, né?
e decorados com muito cuidado. O senso artístico era também importante, como a estética do touro, ligado ao culto à morte do escorpião. Então preservava-se um corpo até para a vida depois da morte. Cria-se, né, que o homem continuava em outro lugar, que ele podia ainda usufruir das suas posses, mesmo depois que tivesse morrido, né? Um touro vivo muitas vezes era selecionado pelos sacerdotes para representar o deus Apis, né? Que reinava no mundo subterrâneo de Escorpião. Então o culto ao touro, né? Tudo isso é muito característico dessa era. Nós temos também a imagem do faraó do Egito, né? Que era considerado um homem-deus. Além de ser uma pessoa que tinha todo o poder temporal, ele também tinha um poder que era o ápice da pirâmide, né? A cumeira da sociedade, comunicava-se com os céus, com os deuses. Então esse conceito de homem-deus é muito importante de era para era, né? Que é bem característico isso. Por exemplo, na era de Áries a gente tem César, que era a imagem de Deus. Temos Moisés, o grande avatar da era de Áries. Na era de Peixes, Jesus Cristo, né? Na era de Aquário seria o homem iluminado, o homem evoluído, né? Então a gente vai ver que em cada era isso é bem característico. Em sua coroa, o faraó tinha uma serpente, né? Usava uma serpente que é o símbolo da sabedoria e é o símbolo de escorpião também. Em sua mão ele segurava o ansata, que é o símbolo do planeta Vênus, que é regente de touro, né? Simbolizando o domínio do divino sobre o material. É o símbolo do ansata, é o símbolo do planeta Vênus. Se a gente inverter esse símbolo e colocá-lo ao contrário, se torna o símbolo de Marte, que é o governante de Escorpião, né? Mas é na história dos judeus escravizados pelos egípcios, né, na terra para produzir, para plantar, que encontramos a transição entre as eras de Touro e a era de Áries. Nessa história dos judeus, foi o grande iniciado Moisés que libertou os judeus da servidão da terra através das peregrinações pelo deserto do Sinai, né? Conta na Bíblia que os judeus ficaram 40 anos peregrinando pelo deserto, o que exatamente representa esse momento da transição da era de Touro para a era de Áries, né? Então a era de Áries, de 2351 até 191 a.C. A transição de uma grande era para outra normalmente é lenta, né? É gradual, porque mesmo se for de um dia para a noite, a gente não dá conta de tanta mudança, não vai entender tanta transformação, mudanças de hábitos, de costumes, de consciência, de pensamentos. Mas, por exemplo, as mudanças no estilo arquitetônico são uma inovação e aliás, uma indicação dessa passagem, né? De uma era para outra. Então você tinha, por exemplo, um fato que ilustra bem essa época de Áries, é o contraste entre as pirâmides egípcias, obras faraônicas, taurinas, portentosas, gigantescas, sólidas, pesadas, né? Para a elegância de obras-primas como o próprio Partenon na Grécia, né? Que aí já são efeitos de Libra, que é o signo oposto a Áries, também regente da era de Áries, né? A chegada de Áries foi marcada por uma economia, uma civilização baseadas na guerra, como é próprio de Áries, né? Versus uma existência mais pacífica, baseada na agricultura da era anterior. O carneiro ariano era adorado pelas tribos nômades e guerreiras de Israel. O povo israelita é um povo ariano, né? Que tinham tanto de sanguinárias quanto de religiosas também.
Em cerca de 550 a.C., foi descoberto o ferro, que é um material ariano, né? Um material marciano, onde foram forjadas exatamente as armas chamadas armas brancas, regidas por Ares, né? Punhais, espadas, lanças, né? Então, essa era indicou a passagem de várias tribos e civilizações existentes para uma época de grande violência. Eles começaram a guerrear entre si, a brigar, a buscar conquistar uns aos outros, né? Então foi durante essa era que os impérios dos persas, romanos, egípcios tiveram um tremendo poder, né? Ares é muito interessado na conquista, né? No poder, na dominação de outros povos. Então foi nesse clima de opressão, né, que surgiu Moisés da casa do faraó, emergiu para libertar os judeus e guiá-los para a terra prometida. Moisés incorporava todo o simbolismo de Ares, né, coragem, espírito de liderança, pioneirismo, né? Ele codificou os princípios, seus princípios na lei mosaica, né? A ele foram revelados os 10 mandamentos. Se você reduzir 10 para o número 1, tirando 10, é o número de Ares, né? Trouxe os 10 mandamentos montanha abaixo, onde encontrou os israelitas ainda adorando o bezerro de ouro. E ele proibiu as manifestações religiosas, né, de touro, simbolizando também já o final da era de touro. Jeová apareceu para ele na forma de uma sarça ardente, né? O fogo de Ares, dizendo: sou o que sou, uma frase bem ariana também. Também a fé monoteísta no único Deus era incorporada, né? Incorporava esses princípios de um Deus único. Então, desde a queda de Israel nos tempos romanos, os judeus carregavam consigo o espírito corajoso, pioneiro, né? Que os ajudou a sobreviver. Então, esse trágico aspecto da raça ariana, da raça judaica, deve-se ao conflito entre as vibrações entre as eras, né? É um povo predestinado, de uma certa forma, a vagar nessas transições, né? Até que na era de Ares o povo judeu atingiu seu ápice, seu zente. Conta que Moisés soprou o chofar, né? Chofar é o chifre do carneiro, também estabelecendo o início da era de Ares, quando ele sopra esse chifre. Assim como a peregrinação que eu falei do povo judeu pelo deserto do Sinai caracterizou essa mudança de era. Uma era de grandes deuses, heróis, guerreiros, né? Nós tivemos, por exemplo, a circuncisão dos machos, né? Que reflete bem o espírito da era, as vibrações, né, do carneiro, realmente são inerentes ao povo judeu, que foi usado um pouco como cordeiro sacrificial. Foi um povo que teve que se sacrificar e ainda assim recomeçar a vida bem à moda de Ares, né? Foi nas cidades-estado guerreiras da Grécia e depois em Roma que as culturas de Ares iriam florescer. A gente tem que as legiões romanas sempre eram acompanhadas por carneiros vivos. Os romanos e os gregos usavam arietes contra as cidades sitiadas, né? Troncos enormes com a cabeça de um carneiro bem dura na ponta, né? Então Ares representa o desejo de se expressar como um indivíduo distinto, independente, para dominar o seu meio ambiente. Por isso, nessa era surgiram grandes guerreiros, grandes heróis, combatentes, gladiadores. Então, na era de Ares, o oposto complementar é Libra, que oferece as leis, a justiça. Nessa era, né? Libra traz um sentimento mais de justiça, necessidade de codificar comportamento social, né? Em conjuntos de leis, de costumes.
porque Libra representa exatamente a lei, a estrutura moral, né, qualquer cultura que seja. A justiça então foi criada para que os recém-libertados, pioneiros do deserto, né, pessoas ainda bárbaras daquelas tribos, não tivessem assim, uma estrutura sobre a qual basear a sociedade, né? Então, Libra e Vênus influenciaram essa era através de códigos de justiça, né, que foram adotados naquela época e até hoje não tem relevância, como a própria Pax Romana, por exemplo, que foi criada nessa época, ainda é usada hoje em muitas legislações, muitas coisas sobre a Pax Romana. Tivemos a democracia grega, né, o código mosaico, as leis, sempre tudo dessa era, né? E então, no final da era de Áries, nós temos que o conceito que o homem tinha de Deus, por exemplo, o Amon-Ra, né, que era um deus egípcio na anterior era de touro, com a cabeça de touro, passa a ser um deus com a cabeça de carneiro, né? Os gregos achavam que eles próprios eram a imagem dos seus deuses, né, do Olimpo. Os judeus viviam pelo código de ética de Jeová, como foi revelado pelos profetas. Os romanos desenvolveram César, né? César era uma divindade, o espírito de Roma. Em seguida, começa um novo grande ano, né? Porque como as eras são para trás, movimento de precessão inverso à ordem dos signos, então 29 graus de Peixes é igual a 0 grau de Áries. Então o signo, a era começa pelo final do signo, então começa um novo grande ano, a era de Peixes, no ano de 191 a.C. e foi até 1969 da nossa era, né? Então, por vários séculos antes da vinda de Cristo, a humanidade veio preparando os alicerces da sua chegada, os ensinamentos que iam modelar, além da consciência de toda a era de Peixes, de todo o grande ano, né? Nós vamos perceber ecos cristãos durante muito tempo. Então, durante 500 anos antes da vinda de Cristo, vieram, né, nasceram grandes fundadores de religiões muito importantes, como Zoroastro, fundou o zoroastrismo, Buda, né, Sri Chaitanya, na Índia, a encarnação de Krishna, Lao Tse, Confúcio, todos vieram à Terra no final da profética era de Áries, exatamente profetizando a vinda do Salvador, né? Deram ao mundo ensinamentos que iriam unir os vários grupos tribais do Oriente. Jesus iria realizar essa mesma tarefa de união, de harmonia no Ocidente. Então, em Peixes, o foco foi transformado no desejo de fundir o eu com a realidade maior, através de uma experiência interior, mística, devocional, né? Peixes começou a desenvolver um sentimento interno, místico, espiritual, né? Nós temos também a estrela de Belém, os magos, né? Os reis magos, os astrólogos que profetizaram e que foram assistir o nascimento do Salvador, né? Então, a intelectualidade da era anterior de Áries, onde que tinha dado ao homem muitas visões, né, novas visões sobre si, revelações do indivíduo, da individualidade ariana, mas a humanidade queria fugir de tantas guerras, tantas lutas, né, no fio da espada, procurando a paz, uma compreensão mais transcendente da vida. Então a estrela de Belém era Júpiter em conjunção a Saturno, ambos em Peixes, né, prenunciando a nova grande era, que apareceu ao pôr do sol do dia 15 de setembro do ano 7 a.C., que seria exatamente a hora do nascimento de Cristo, né? Seria virgem,
com ascendente em peixes, incorporando exatamente os dois signos regentes da era. Esses dados são do Percy Seymour, né, daquele livro Astrologia e Evidência Científica. Tem um outro livro dele que não saiu em português, saiu no Reino Unido, somente sobre a estrela de Belém. Então, segundo os cálculos dele, esse seria o momento do nascimento de Jesus. Essa conjunção era raríssima, só acontece a cada 900 anos, é uma conjunção tríplice em peixes, né? Júpiter fez 3 vezes a conjunção sobre Saturno em peixes, né? Então, na era de peixes, abandonou um pouco esse conceito da fusão do homem com Deus, tornando-se assim uma fusão espiritual, uma união espiritual, usando o amor, a compaixão, o serviço, né, ao próximo, à humanidade. Então não é de admirar que os primeiros cristãos tivessem o desejo de sacrificar pela sua fé, o que é um sentimento bastante pisciano, né? O sacrifício, a autoimolação, o martírio, né? Então nós temos que Jesus é peixe, Maria é virgem e mar, né? Jesus vem do grego ictis, que significa peixe. Então Jesus é peixe, né? Maria é virgem e mar. Jesus vem do grego ictis, que significa peixe. Maria em virgem, Maia, né? Vem do sânscrito Maia, significando o mar. Do mar veio o peixe, né? De Maria veio Jesus. A religião cristã está cheia, repleta de simbolismo da era de peixes virgem, né? Por exemplo, Jesus caminhou sobre o mar. O mar a gente sabe que é o reino de peixes, a representação das águas dos peixes. O fato de Jesus ter caminhado sobre o mar simbolizou que ele estava acima da própria era que estava iniciando. Ele transcendeu a própria era, né? Dominou a própria era de peixes. Também o costume de comer peixes às sextas-feiras, que é o dia de Vênus, né? E Vênus está exaltada em peixes. Jesus escolheu os seus discípulos entre os pescadores, falando que os faria pescadores de homens, né? O milagre dos peixes, da multiplicação dos peixes e dos pães, né? O pão é o simbolismo de virgem, o trigo é o cereal que representa virgem, né? O sacramento do batismo, as águas do batismo para lavar os pecados, é outro simbolismo pisciano muito claro das águas de peixes. Os primeiros cristãos se identificavam desenhando peixes, né, na palma da mão, nas catacumbas onde eles se reuniam, né, na areia da praia. Sempre eles se identificavam pelo peixe, né? Então foi depois, né, na Idade Média e tudo, da era de peixe, a igreja alcançou um grande poder. Então a mudança de Áries para peixes é revelado também a transição de eras. A gente pode identificar com a mudança da sede do Vaticano, né, do Império Romano, de Roma para o Vaticano. Então a igreja atingiu o máximo da sua influência na Idade Média, né? Esse desejo pisciano de se retirar do mundo, se isolar, manifestou na vida monástica, no sacerdócio, né? Diversas ordens controlavam as terras, detinham grande poder e riqueza, né? Que é uma influência de Júpiter, corregente de peixes também, que regeu essa expansão, esse domínio da igreja, aquisição de terras e tudo, né? Júpiter rege os religiosos, né? Os raios invocam a filosofia, a teologia,
os raios jupiterianos, o corregente de peixes. No século XVI, a igreja de peixes já havia dominado, inclusive, o Novo Mundo, né? As Américas, as doutrinas de Inquisição e tudo, né? Foram dominantes naquela época. Em nome de Cristo, milhares de pessoas foram levadas à morte, queimadas na fogueira, condenadas por bruxaria, por outras práticas, né? Inclusive vários astrólogos que professavam a sua crença na astrologia, que iria contra a igreja. A cobiça, o poder, a expansão da doutrina, tudo foram manifestações negativas da era de peixes. Peixes é um signo muito dual, né? Por isso a gente pode perceber isso na dicotomia da religião entre o bem e o mal, Deus e o diabo, a diferença entre o Ocidente e o Oriente, né? Também a perversa distribuição de riquezas, a má distribuição de riquezas, né? Tudo isso tem a ver com essa dicotomia, com essa dualidade pisciana, tá? E peixes, né? A era de peixes deixou vários legados, como as viagens ao Novo Mundo, as grandes navegações, o domínio dos oceanos, nesse sentido, né? Trazendo, inclusive, uma consciência esférica do mundo, né? Que o mundo era um planeta esférico. Também o impulso para a renascença, novas rotas marítimas, são manifestações da era de peixes. Temos também os medicamentos, anestesia, tudo são coisas ligadas a peixes, né? O desenvolvimento da química, tudo isso. A enorme ascensão da indústria farmacêutica, principalmente nos últimos 50 anos, descoberta de vários medicamentos, né? Também a questão do consumo de drogas, né? Isso sempre existiu, mas agora elas representam exatamente a decadência da era de peixes, pois são usadas junto com o narcotráfico, né? Então essa necessidade de fugir da realidade dura, de escapar da realidade, levou pelo lado negativo a busca pelas drogas, experiência com drogas, pelo lado positivo, experiências com meditação, com a espiritualidade, com a religião, né? Também nós tivemos muitas experiências psicodélicas com LSD, pesquisas sobre inconsciente, né? E principalmente a nova ciência, a psicologia, que são retratos piscianos, bem piscianos. Sonhos também foram interpretados, explorados como nunca nessa era, né? Os sonhos é outra área ligada ao signo de peixes, a fotografia, o vídeo, o cinema, a televisão, todos regidos por Netuno e todos com grande ascensão nessa última era, né? Então a gente espera que realmente que a Segunda Guerra Mundial tenha sido o último grande sofrimento global e de perseguição religiosa da era de peixes. Jesus nasceu entre os judeus, introduziu essa era de peixes. Hitler, o anticristo, assassino de judeus, como que encerrou essa era, né? Então hoje nós vivemos a transição entre duas grandes eras, né? Peixes para aquário. É um período muito fascinante, histórico, incrível, muito importante da história, né? Que nós vivemos, assistindo ao alvorecer de uma nova era, mas é um pouco perturbador também, porque nós vivemos a cúspide entre duas eras mundiais. Isso significa que não nos desembaraçamos totalmente ainda das vibrações de peixes, nem fomos completamente absorvidos nos raios do aquário. É um estado de ser semelhante ao período entre a infância e a puberdade, né? É um tempo crítico, porque uma pessoa não vai para a cama uma noite e acorda no outro dia, por exemplo, um adulto, né? O processo é gradual, é lento, é difícil, é complexo. Da mesma forma, as eras mundiais fundem-se uma na outra. Assim descobrimos hoje que vivemos no legado de peixes e na promessa de aquário.
Então nós temos aí o alvorecer da Era de Aquário, durará de 1969 até 4129. Ok? Então Neil Armstrong, o primeiro ser humano a pisar num solo fora da Terra, formalizou a mudança das eras, descendo as escadas do módulo lunar e caminhando sobre o solo lunar, num evento que simboliza a cúspide do Aquário, o início da nova era. As primeiras palavras usadas para ele foram: este é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Né? Talvez nem ele mesmo soubesse a dimensão do que ele tinha dito naquele momento, mas ele certamente estava inspirado pela grande transição de eras, pela grande chegada do Aquário, né? Pelo grande feito, grande prodígio humano que foi chegar a um outro planeta no sistema, que é uma questão aquariana, né? Ligada à exploração do espaço, tudo isso. Outro evento realizado dias depois, uma semana depois, veio a compor o quadro que comprova o momento exato da mudança de era, o Festival de Woodstock, que reuniu, né, mudou os conceitos do homem sobre as razões de sua existência. Pela primeira vez eram questionados os princípios que nortearam o crescimento material da humanidade, o capitalismo, a sociedade, né, de consumo, tudo foi questionado, veio a contracultura, vieram todo o movimento para questionar a sociedade ocidental da época, né? Como resultado de uma contracultura, a era hippie mostrava novos conceitos de substituição da ordem vigente, pois eles defendiam em Woodstock a importância maior do ser que se sobrepõe ao ter, né? Então toda a liberdade, toda a busca de se conquistar uma liberdade, de andar como se queria, usar roupas extravagantes, excêntricas da própria nova era, né? Tudo isso, o amor livre, a música retratou muito isso, as artes gráficas, a pop art, os grandes shows, o próprio rock, a conduta das pessoas, né? O advento da pílula anticoncepcional também, que veio trazer mais liberdade, né? O amor livre e a importância do ser, né? Aquário é ser, Leão é ser, né? Isso é muito mais importante. Então estamos vivendo uma nova humanidade, um novo tempo. Então a mensagem da nova era, de uma certa forma, é que a humanidade como um todo, ela é o Messias. A divindade no interior do homem é liberada à medida que a consciência e a evolução se desenvolvam. Cada um pode encontrar essa luz no interior e trazê-la para iluminar os outros, até que a raça inteira se torne iluminada. O verdadeiro templo é o nosso corpo, e a prática da religião aquariana não está fora na congregação, mas em seu interior, nos momentos de servir ao Pai, de amor e doação, né? Ao nosso irmão, seu irmão. Não há mais uma necessidade de mediador entre nós e o Pai, mas podemos falar diretamente com Ele. E já existem muitas pessoas vivendo sob a nova consciência no mundo inteiro, né? A consciência ecológica, as terapias holísticas alternativas complementares, comunidades rurais, né? Ecovilas, modos conscientes de viver, usando o mínimo de esgotamento dos recursos naturais, evitando usar muita moeda, mas também produtos de troca, né? Então, no Brasil, realmente tem um rico celeiro de tribos aquarianas disseminando as sementes da nova humanidade. Não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Então, já é uma realidade a era de Aquário, realmente,
né? Nós já vivemos sob uma nova consciência. Fato é, por exemplo, prova disso é o boom da astrologia mesmo, né? A astrologia, que é uma ciência aquariana por excelência, é a linguagem da nova era, é a grande decodificadora de tudo, né? Do conhecimento, do autoconhecimento, da diagnósticos, leituras. Então nós estamos vivendo uma nova autoconsciência, porque Urano traz a necessidade de ser diferente, ser original, revolucionário, genial, único, fraterno, né? Então a autoconsciência é uma prioridade para o homem e para a mulher de Aquário. Quanto maior a percepção do ser, tanto maior a possibilidade de evolução. O poder que será liberado na forma de novas fontes de energia deverá ser canalizado e dominado para que seja benéfico à humanidade. Então nós temos a globalização, um fenômeno completamente aquariano, novas formas de relacionamento também, né? Estão mudando demais as opções sexuais, as orientações, os tipos de relacionamento, a liberdade nos próprios relacionamentos afetivos, né? A clonagem, a ciência genética, coisas que até há pouco tempo era coisa de ficção científica, hoje são realidade, né? Tudo isso também é relativo às energias da nova era. A internet, a grande rede que une pessoas de uma forma impessoal no mundo inteiro instantaneamente, ilustra bem o espírito dessa época. O desenvolvimento da mente intuitiva superior, né? Porque Aquário rege a mente superior, a paranormalidade, a telepatia, a intuição, né? A mente intuitiva, tudo isso são sintomas da nova era. A astrologia, a astronomia, exploração do espaço, essa ida agora a Marte, né? Exploração de Marte, chegada à Lua, contato com povos de outros planetas, são fatores de destaque na nova era, né? E o futuro depende de nós, né? Nós sabemos que a estrada para a paz é longa. Antes que uma tranquilidade universal, o retorno à era de ouro possa se manifestar, a paz deve ser encontrada dentro de cada um. Mas estamos entrando no ponto de mutação na evolução da consciência humana. Estamos percebendo mais do que nunca a interdependência de uma nação em relação a outra, de um indivíduo em relação ao outro. Isso é muito importante, né? A união de tudo. Os direitos do homem, que agora são entendidos como fundamentais e naturais, ganham força, se espalham, né? Como premissa básica da igualdade social. A mulher deixa os cantos, né? Que a faziam matriz, nutriz, para se igualar ao homem em força, direitos, deveres também, né? As ciências e as artes se livram da tutela das lideranças religiosas, governamentais, abrem seu próprio espaço. A inventividade humana ganha foro de verdadeira explosão da tecnologia, nos quais o crescimento e o desenvolvimento se medem em progressão geométrica, né? Alucinante, realmente, toda essa relação de... né? Toda essa relação de novidade, assim, de essa importância de transcender, né? Realmente, de poder explorar novas fontes de energia. Então nós temos uma era de Aquário e Leão agora, né? Então, à medida que o abastecimento do petróleo, que é uma energia totalmente pisciana, torna-se inviável economicamente, existe na mesma proporção grandes pesquisas em busca de novas fontes de energia. Principalmente a energia solar, nós vamos ver com grande crescimento agora, como já estamos assistindo, porque Leão é regido pelo Sol, né? Então, novos usos da energia atômica, né? A própria física atômica, né? Mudanças
decisivas em termos dessa nova evolução da ciência, grande evolução do conhecimento da física quântica, tudo isso, a busca de unificar a espiritualidade com a ciência, entender que está tudo ligado, que é uma coisa só, o holismo, né? Tudo isso é uma coisa claramente da nova era. A necessidade de aprender a economizar, dividir os recursos disponíveis mais equitativamente entre as pessoas, é uma feição dessa era que está começando. As mudanças, por exemplo, na arquitetura, que têm sido menores, mais humanas, mais ecológicas, mais naturais, né? A busca de voltar ao interior, à natureza, né? Então, sistemas de transporte de massa estão sendo desenvolvidos com o aumento da população, né? Então, nós temos realmente aí grandes sintomas, grandes mudanças. E, né, esperamos que cada um faça a sua parte na construção de um novo mundo, desenvolva a sua consciência, busque a sua harmonia, né? E que todos possam assim contribuir para um mundo melhor, para uma humanidade mais evoluída, para o despertar da consciência e da evolução humana, né? Então é isso que eu tinha para dizer para vocês sobre as eras. Estamos terminando aqui agora na hora do eclipse, né? Então espero que vocês gostem. Muito obrigado.